Nos últimos 10 anos, o Brasil acentuou a busca de parcerias internacionais fora do eixo europeu e norte-americano. A integração regional, o Mercosul, a Unasul, os BRICS foram priorizados. O país passou a se fazer mais presente no cenário internacional, inclusive com a presença militar. Dentro deste cenário, o Brasil deve ficar no Haiti por pelo menos mais 2 anos. É o que revelou o ministro da Defesa, Celso Amorim, convidado do Diplomacia Entrevista. Ao longo destes 10 anos de política internacional, um dos grandes protagonistas foi o ministro Celso Amorim, tanto nos 8 anos que ficou à frente da diplomacia no governo Lula, quanto agora no Ministério da Defesa. Ministro, bem-vindo a esse programa Diplomacia, especial de 10 anos. Muito obrigado e parabéns pela continuidade do programa. Eu acho que é uma demonstração também do amadurecimento do interesse, não só do Senado, mas da sociedade brasileira pela política externa e pela política internacional. Ministro, 10 anos, o que mudou na diplomacia de 10 anos para trás para o cenário que a gente vê hoje? O Brasil chegou a alcançar a sua condição do player internacional, que era a grande meta? Mudou a percepção que existe em relação ao Brasil e também mudou a percepção que o Brasil tem em relação ao mundo. Em ambos os casos, naturalmente com matizes, de acordo até com o temperamento das pessoas, porque isso é natural, mas a política externa tem mantido essa mesma linha de buscar uma maior presença do Brasil no mundo, uma maior atuação em temas importantes na nossa região, mas também em temas globais, e naturalmente aí isso se casa muito com a defesa, porque a defesa também é a maneira de você dar, digamos assim, um suporte ao chamado poder brando, né? As pessoas costumam identificar muito a diplomacia, a capacidade de persuasão do país com o poder brando, né? Quer dizer, eu me lembro que, por exemplo, na nossa presença no Haiti, para falar de um tema que, novamente, diplomacia e defesa estão juntos, um sociólogo haitiano dizia que, não, porque o Brasil, num filme até que foi feito sobre o Haiti, dizia, não, o Brasil é diferente, não são só as tropas, ele vem aqui com a sua cultura, a sua música e tem uma penetração muito maior. Mas é evidente que você tem que também robustecer o poder brando se você quer realmente que a sua voz seja ouvida no cenário internacional. Na hora de botar as fichas na mesa, você tem que ter algumas. É exatamente esse ponto que o senhor está colocando, é o que alguns analistas colocam como assim, a fragilidade do Brasil, por exemplo, no bloco dos BRICS, né? Ele é o único que não detém a bomba atômica, ele seria o que teria uma estrutura militar mais de menor dimensão. O senhor acredita que para que o país possa ter essa presença mundial, ele tem que estar com as armas por detrás, tem que ser forte militarmente? Eu acho que ele tem que ser forte militarmente. Isso não quer dizer que ele tenha que ter arma atômica, que na realidade, em primeiro lugar, a sociedade brasileira decidiu pela Constituição que não teria, isso é uma decisão da nação brasileira, não é de um governo nem de outro. E, na minha opinião também, a arma atômica, ela apresenta riscos, obviamente, imensos, e talvez você ter uma arma atômica te exponha a mais riscos do que não ter, porque ela se tornou inutilizável, a não ser por uma casualidade, ou por, digamos assim, por uma imprevidência. Agora, eu acho que sim, você tem que estar preparado para enfrentar as ameaças. Você tem que estar, essa é a base da Estratégia Nacional de Defesa, criada no governo anterior, mas renovada agora e agora aprovada pelo Congresso Nacional, e essa estratégia tem como base a ideia da dissuasão, quer dizer, você ter um poder suficiente para causar um dano que faça um potencial adversário pensar 2 vezes. Quer dizer, não é que as pessoas perguntam, mas o Brasil jamais vai ganhar uma guerra contra... Não, o problema é não chegar na guerra, né? O problema é você... justamente, como já foi dito por outros pensadores, a grande vitória na batalha é você não precisar ir à batalha. Então, para isso, você tem que ter também o poder de dissuasão. Senão acontece aquilo que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com esses atores ou outros. Né? Pode acontecer, né? Em que o Brasil estava até, de certa maneira, retraído, comerciando com todos os países, mas, em virtude dos ataques que sofreu, ele teve que, de qualquer maneira, se ligar. Agora, se ele tivesse capacidade, talvez, de evitar esses ataques, talvez não tivesse ocorrido ou não tivesse ocorrido daquela maneira, tivesse ocorrido por uma decisão própria, se o Brasil decidisse,
combater só em função da democracia. Hoje o Brasil, a partir das suas forças armadas, ele se faz presente na MINUSTAH, no Haiti, ele se faz presente na UNIFIL, no Oriente Médio, fazendo a patrulha do mar ali na costa do Líbano, exatamente. Existem acordos internacionais com países do sul da África. O que norteia essa ação internacional da defesa brasileira? Vamos talvez distinguir um pouquinho. As operações de paz são operações de paz das Nações Unidas, e o Brasil atua em áreas em que ele acha que pode fazer alguma diferença, de uma forma ou de outra, e que ao mesmo tempo também seja positivo para o nosso aprendizado, para as nossas próprias forças. É o caso do Haiti, onde eu acho que é um país do nosso continente, um país próximo do Brasil até culturalmente também, sob muitos aspectos, e a nossa presença ali, eu acho que inclusive contribuiu para que a operação de paz não se esgotasse num aspecto puramente militar ou de restabelecimento da ordem e da segurança, mas também que embutisse um aspecto político e um aspecto de desenvolvimento. Se isso tudo está correndo satisfatoriamente ou não é outra pergunta. E agora queremos que o Haiti seja capaz de caminhar por suas próprias pernas também na área de segurança. Provavelmente, eu acho que depois da próxima eleição presidencial, que é 2016, isso já deve estar estabelecido. Da eleição haitiana. A eleição haitiana. Com relação ao Líbano, também é um país ao qual estamos ligados por laços muito profundos. Eu tive a oportunidade de, como ministro das Relações Exteriores, participar ativamente, de certa maneira, conduzir aquela operação de resgate dos brasileiros em 2006, e eu pude ver, uma das coisas que mais me impressionou, porque eu cheguei ao Líbano depois, um dia e meio depois do cessar-fogo, da efetivação do cessar-fogo. Cheguei lá num avião Hércules da Força Aérea Brasileira, levando donativos, e logo as autoridades libanesas me levaram para ver o sul de Beirute, que tinha sido bombardeado até o último momento do cessar-fogo. Ele já tinha sido declarado, mas não efetivado. E lá encontrei, no meio dos escombros, entre outras coisas, camisetas e bandeiras do Brasil, que foi justamente pouco depois da Copa do Mundo. Quer dizer, se fosse necessário algum lembrete para a nossa profunda ligação com o Líbano, esse teria sido o caso. Então, eu acho que ali também é um lugar onde nós podemos fazer uma diferença. É também uma grande experiência para a Marinha Brasileira. Você está presente no Mediterrâneo, um teatro nobre. E agora com o navio próprio, né? E com o navio próprio. Navio próprio, o comando e as 200 e poucas pessoas que fazem parte da operação. Então, são situações onde o Brasil pode fazer uma diferença, como no passado teve também em Angola, Moçambique, eram operações mais tradicionais de operações de paz, mas de qualquer maneira também importantes. Então, eu acho que a gente tem que sempre fazer essa avaliação. Quer dizer, nós não vamos para uma operação de paz para dizer, o Brasil quer aumentar, como frequentemente me perguntavam, o Brasil foi para o Haiti porque com isso ele vai fortalecer a posição para o Conselho de Segurança. Acho que isso não tem influência alguma, até porque muitos países que participam em muitas operações de paz nem são candidatos, nem pensam em jamais entrar para o Conselho de Segurança. E alguns países que são membros permanentes do Conselho de Segurança raramente participam de operação de paz. Então não há nenhum automatismo desse tipo. Mas sim, demonstra que o Brasil inteiro é um fato muito importante. É que um dos grandes bens comuns da humanidade, nós falamos muito dos bens comuns, é a paz. E manter a paz tem um preço. E cada país que se beneficia dessa paz, que permite aumentar o comércio, que permite o desenvolvimento, a transferência de tecnologia, o livre trânsito das pessoas, seja do ponto de vista cultural, turístico ou científico, tudo isso tem um preço. O preço é a manutenção da paz. Então, nós queremos contribuir ativamente. Agora, lhe disse também da dissuasão, porque uma maneira de contribuir para a paz é você estar presente nas operações. A outra é você evitar que outros atores, quaisquer que sejam, estatais ou não estatais, possam se envolver em aventuras que nos prejudiquem. Agora, para a segunda parte da sua indagação, o Brasil tem sim várias ações de cooperação na África, com vários países africanos, obviamente mais forte com alguns, menos com outros. Na Namíbia tem uma presença já tradicional. Com a África do Sul nós temos um projeto de alto conteúdo tecnológico. Dizem que na Namíbia o idioma oficial da Marinha é o português, é verdade? Eu não sei se chega a ser o idioma oficial, mas é muito falado, realmente isso eu já pude constatar. E uma vez até perguntei a uma pessoa que eu conheci, por acaso, de onde que ele tinha aprendido português, e ele disse que tinha sido da Marinha na Namíbia.
Mas também, então, o Atlântico Sul, uma área fundamental para o Brasil, então é importante que esses países também tenham capacidade de se defender e que, se a gente puder fazer isso com um bom entendimento, melhor. Como também na América do Sul. E aí eu costumo dizer uma outra coisa, porque eu enfatizei a dissuasão, que, digamos, a dissuasão vale urbi et orbi, mas eu diria que na nossa região, e de certa maneira também com os africanos, sobretudo o da costa atlântica, a melhor dissuasão é a cooperação. Ministro, deixa eu fazer só uma interrupção. Nós vamos parar um primeiro bloco e a gente volta daqui a pouco para falar exatamente sobre cooperação, integração e América do Sul. Em um minuto nós estamos de volta.